Olá, minha gente! Eu sou Mariana Reis e estou aqui para te apresentar o Caminhos da Educação. Aqui a gente conversa e fica por dentro de tudo o que acontece na educação da nossa querida Feira de Santana. E hoje, nesse feriado de Tiradentes, vamos conversar sobre leitura e habilidades fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes dentro e fora de casa. Você já parou para pensar como a forma de se expressar pode impactar na vida de uma criança ou de um jovem? E para conversar sobre esse tema, vamos receber no nosso programa uma professora que atua diretamente na formação de estudantes e também com o desenvolvimento da escrita e da comunicação. Mas antes disso, vamos para o nosso Minuto Leitura. E o nosso Minuto Leitura de hoje é um clássico da literatura brasileira, O Menino Maluquinho, de Ziraldo. A obra conta a história de um menino cheio de imaginação, criatividade e energia, mostrando como a infância pode ser leve, divertida e cheia de descobertas. Além de despertar o gosto pela leitura, o livro também incentiva a criatividade e a forma de se expressar. E a nossa dica de hoje é aproveitar o feriado com a família, com os filhos e incentivar a leitura dentro de casa, um momento aí que pode ser compartilhado entre os pais e filhos. O importante é criar momentos juntos. E agora vamos receber a nossa convidada. E hoje nós vamos conversar com Letícia Silva. Ela que é formada em letras com espanhol na Universidade Estadual de Feira de Santana, com especialização em redação e oratória, atua há quase 6 anos na educação básica, com experiência na rede pública e privada, trabalhando com disciplinas como língua portuguesa, literatura, redação e também espanhol. Seja muito bem-vinda, Leti, ao nosso programa. Mari, muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje, viu? Obrigada mesmo. Para começar, se apresente. Quem é Letícia Silva? O que Letícia faz? Olha, Mari, você já me apresentou aí muito bem, né? Mas falando aí, meio que repetindo o que você já disse, eu sou letróloga por formação, porque quando a gente faz letras, nós temos esse nome, né, de letrólogos, letrólogas, com atuação em sala de aula. Sou professora há quase 6 anos, como você bem disse, de língua portuguesa, de redação, literatura também de língua espanhola, já que eu fiz letras com espanhol, então a gente tem essa dupla habilitação para trabalhar tanto como idioma, tanto com a língua portuguesa, como também com a língua espanhola. Quase 30 anos, né? Eu acho que é importante dizer, porque assim, muitas pessoas pensam que ser professor é algo de pessoas com a idade um pouco mais avançada, talvez, né? Sim. Quando veem pessoas mais jovens, pensando em licenciatura, pensando em sala de aula, acabam se assustando e pensam, será mesmo que é isso que quer? Ou será que vai ser professor porque ainda não conseguiu outro curso? E não é verdade. Tem muita gente jovem, né, pessoas mais novas e mais maduras também, claro. Eu acho que idade não importa, que querem sim a licenciatura, que querem sim a sala de aula, porque acreditam, né, na educação. E eu acredito nas letras, apesar, né, de todas as dores na educação também, claro. Perfeito, Leti. E como foi que surgiu o seu interesse por letras, né? Especificamente por letras, pela área da educação de linguagens. Letras porque eu tive uma professora que me influenciou sem perceber, embora ela já saiba que eu sou fruto dela, digamos assim, né? Uma professora que tive na 5ª série, né? Antiga 5ª série, que hoje a gente já fala 6º ano. Sim. Antiga 5ª série, e eu era, assim, uma admiradora. Achava ela incrível, continuo achando incrível. E era uma daquelas professoras temidas na escola, né? Não somente eu, mas os meus irmãos também foram alunos dela. E assim, o nome dela perpassa até quando eu saí da escola como um nome de grande profissional de peso. Isso foi na 5ª série, eu ainda era, né? Tinha lá meus 10, 11 anos, admirava, mas não me sentia influenciada em nada por ser de letras, por ser professora. Até que chegando na 8ª série, né? Tempo de série, de novo essa professora, e aí eu já estava numa idade, Mari, de pensar no que eu seria quando eu crescesse profissionalmente. Sim. Confesso que antes de querer ser professora, antes de querer ser das letras, né, ser letróloga, pensei em ser psicóloga. A gente não descobre assim, as nossas vocações profissionais de uma hora para outra. Verdade. Mas psicologia ainda era uma área distante para mim.
E querendo ou não, a profissão de professora é uma profissão muito próxima a qualquer pessoa que tenha a possibilidade, né, a sorte, entre aspas, de estudar, de estar na escola. Então eu pensei, ser professora deve ser legal. E se eu conseguir ser que nem essa professora incrível, de extrema competência, que trazia textos maravilhosos, que colocava eu e os meus colegas para escrevermos, eu vou ser feliz. Então, escolhi letras e educação por influência dessa boa professora que tive. Perfeito, Leti. Você tem especialização hoje em oratória? Exatamente, né? O nome do curso, né, da especialização, curso aí de pós, é redação e oratória. Então eu pensei, olha só, se a gente está falando das letras, das linguagens, das palavras, por que não se especializar em redação, né? Entendendo redação não apenas como o gênero, como tipo textual cobrado no Enem, mas redação como toda a produção de texto e, claro, oratória, porque querendo ou não querendo, o professor é uma profissão que precisa estar em contato, em comunicação oral com seus alunos e com os pais, né, com a gestão, e não apenas por isso, né, porque como letróloga a gente não atua apenas em sala de aula, mas a gente também pode ocupar outros espaços, como espaço de tradução, né, tradução simultânea, e no caso da revisão textual, a redação. Então, redação e oratória para fazer continuidade aí às letras, sem dúvidas. Então, hoje, Leti, você trabalha diretamente com leitura, escrita e comunicação, né? Sim. Na sua visão, qual é o impacto dessas habilidades tão importantes na formação de uma criança, de uma pessoa, né? Mari, eu desde pequena eu gostava muito de falar. E assim, meus pais, eles nunca me incentivaram, não por não se importarem comigo, mas talvez pela pouca formação, né, escolar que tinham, cultural também, Sim. nunca me incentivaram a desenvolver essa habilidade, a ficar, digamos, né, melhor naquilo que eu já fazia, que era falar. Eu sempre falei muito em frente ao espelho, eu sempre brincava de dar aulas, então eu sempre acreditei que falar era importante. Sim. E isso me ajudava a chegar nos espaços mesmo, estando ali pequena, adolescente, de não ter a timidez como uma parceira, mas de me comunicar para conseguir aquilo que eu quisesse. E claro, ajudar os pais, ajudar os irmãos, porque a gente sabe que as pessoas comunicativas geralmente chegam a espaços que aquelas mais tímidas, mais retraídas acabam não chegando. Então, por eu ser muito falante, e não apenas falante, mas muito escrevente, e aqui eu deixo uma diferença básica, né, entre ser escrevente e ser escritor. Ser escrevente é ter a possibilidade, é ter essa habilidade de escrever de forma coerente, coesa, mas não tanto criativa, textos dos diversos gêneros, dos diversos tipos, né? E escritor é quando você tem essa habilidade de ser escrevente para a literatura, para trazer os textos criativos. Então eu era uma menina falante, muito comunicativa e também escrevente, talvez escritora, né? E por isso pensei nas letras. E quando estou em sala de aula, acredito que essas duas habilidades, né, do escrever, do ler, do falar, do se comunicar, é de fundamental importância para qualquer profissão, mas não apenas para qualquer profissão, é para estar em sociedade, né? A comunicação, a interação, ela precisa acontecer e a gente sabe que a fala, a gente sabe que a escrita são duas formas de grande potencial para que a gente possa se comunicar e interagir de forma justa, né? De forma positiva, sempre que possível. Então, em sala de aula, dá sempre esse puxão de orelha em alguns alunos que não entendem, às vezes, né? O porquê que a gente tem que estudar português, Pró. A gente já não fala português. Ou então dizer assim, Pró, para com isso, que eu não vou aprender nada. Eu não sei falar nem o português, né? Aquela ideia de que não se sabe falar algo que, na verdade, se sabe falar. Não entender, às vezes, essas questões de trabalhar aquilo que é bom para ficar ainda melhor, para que a comunicação ela seja efetiva. Com certeza. Isso era até a pergunta que a gente ia fazer em seguida. A gente ainda sente muito essa dificuldade em crianças e em adultos também, né? Em escrever, em se expressar. E para você, Leti, como um profissional, o que está por trás dessa dificuldade? O que você acredita que está por trás dessa dificuldade? Mas é uma das coisas que, com certeza, né, eu acredito que não é apenas
uma visão, uma opinião minha, mas é Uhum. algo baseado em estudos, né? Que é a falta, às vezes, de leitura para Sim. aquelas pessoas que, né, estão na escola, estão estudando, né, na educação básica, no ensino médio, no ensino fundamental. Há pouca leitura, não apenas na escola, porque, querendo ou não, por mais que nós tenhamos diversos componentes que tragam a leitura ali como foco, né, não só na área de linguagens, mas em Sim. outras áreas também, porque nós sabemos que o texto é a matéria-prima, né, de praticamente todas as áreas. Além da escola, que o menino, a menina não lê tanto como deveria em casa, Sim. né? A falta de leitura em casa, a falta de estímulo. Mas por que que também não existe o estímulo da leitura em casa? Porque nós sabemos que no Brasil o livro é uma matéria-prima, né? É um objeto, é um material caro. E por mais que a gente pense que nós não precisamos ler apenas livros físicos, mas também livros digitais, o acesso nem sempre é gratuito. Nem sempre você consegue abrir o Google, pesquisar um título e Verdade. conseguir o acesso ali gratuito de um livro. Então, o que que a gente tem? Adultos que leem menos, pais, familiares que leem menos e crianças que automaticamente leem menos também, seja em casa, seja na escola, porque não tem, primeiro, esse estímulo dos familiares. Então, assim, é um dos grandes motivos para que muitos estudantes tenham dificuldade para escrever melhor, porque para escrever melhor a gente precisa ler e ler mais, né? Sim, E com não certeza. apenas essa leitura dos livros, claro, a gente precisa fazer outras leituras, as leituras de mundo, Uhum. dos diversos textos, não apenas verbais, claro que não, mas também os textos imagéticos, né? A gente vive na sociedade da imagem. Redes sociais estão aí para mostrar que poucas palavras, mais imagens, né? Verdade. Quanto mais cores a gente vê, quanto mais movimento também, mais atração a gente tem. Uhum. Então Sons, isso, tudo isso, né? exatamente, né? Essa multimodalidade de linguagens. E aí Uhum. acaba que a gente lê menos, né? A palavra ditamente, a palavra propriamente. Então, É verdade. é uma razão aí a ser considerada. A gente tem até uma crescente dos audiobooks, né? Muita gente prefere Exatamente, ouvir o livro do exatamente. que ler o livro. Isso, isso. Maravilha, Leti. E para quem tá em casa, né, os pais, Sim, como trazer esse hábito da leitura, esse hábito da escrita de uma forma leve para seu filho, sem que aquilo se torne uma obrigação ou algo chato? olha, Mari, primeiro eu acredito que que o menino, né, que o filho, a filha, enfim, a criança, o adolescente, ele antes de ser incentivado, não vou usar a palavra obrigado, né, como você bem disse, não vamos Sim. tratar como obrigação. Aham. Antes de ele ser incentivado a ler, ele precisa observar o espaço em que ele está. Uhum. Então, se a criança, se o adolescente percebe que o pai, que a mãe, que a irmã mais velha está ali e está lendo e escrevendo, né? Seja a escrita instrumental, é aquela que a gente utiliza no dia a dia porque precisa deixar um recadinho, né, um bilhete, seja aquela escrita mais intimista, de algo que eu quero escrever porque eu acredito que eu preciso deixar registros escritos, né? Deixar memórias. Então, antes de eu incentivar a minha criança, o meu adolescente, a ler e a escrever, ele precisa me ver fazendo isso. Leti, e você como professora, qual é a dica que você dá aos professores para tornar essa escrita um pouco mais atrativa, para os alunos, né? A Sim, escrita, a sim. leitura. Traga títulos, textos e gêneros textuais mais próximos da realidade do seu aluno. Não adianta a gente querer que o nosso aluno, que o nosso estudante leia um livro de 30 páginas, se para ele 2 páginas já é muito, né? Não adianta a gente querer começar a incentivar de algo grande se o aluno ainda não consolidou algo menor, tá? E não é apenas tamanho de texto, porque nós Sim. sabemos que um texto ele pode ser pequeno, às vezes até uma palavra, né? A gente sabe que texto, a gente pode ser, entre aspas, né, meio que negligentes por achar que uma palavra só é um texto, mas existem estudos que dizem que sim, uma palavra também pode ser um texto. Mas Sim. claro que a gente não vai trabalhar apenas uma palavra e dizer isso aqui é um texto, vamos ler isso, minha gente? Não. Vamos ler isso, turminha? Não é apenas isso, né? Aham. Mas assim, do pequenininho ao grande,
não se preocupar em trazer tantos livros para os alunos, mas trazer textos que sejam menores para esses alunos, para que eles tomem gosto daquele texto, porque é menor e vai ser mais rápido, talvez mais fácil de ler, né? Porque vai ser texto do mesmo jeito. E, claro, um tema que seja interessante. Se, por exemplo, eu estou na sala de aula de uma escola da zona rural, Sim. será que é interessante para o meu alunado que eu traga um texto falando sobre os elevadores da cidade, de uma capital, né? De uma cidade tão distante daquela região onde os meus alunos vivem? Nossa, a gente vai falar de elevador, o elevador fica onde? Que cidade é essa? Não estou aqui dizendo que o professor não deva trazer conhecimentos de mundo, ou seja, não é o seu mundo, não é a sua realidade, então eu não vou falar. Claro que não, porque a educação está para ser ponte entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente quer ter. O meu aluno hoje vive na zona rural, um exemplo, mas ele pode sim amanhã, quando adolescente, quando adulto, estar na zona urbana, né? Nessa área aí de cidade. Mas naquele momento, se eu quero incentivar a leitura do meu aluno, por que não trazer um texto que fale sobre um vaqueiro, que todos os dias colhe não, como é que eu posso dizer, gente? Corre, talvez. Que corre, né, gente? O vaqueiro, eu tô achando que é aquele cara lá que vai fazendo tudo na fazenda, enfim, o vaqueiro, que pega o boi, que derruba o boi, enfim, e que ajuda a família, porque talvez aquilo dali seja a profissão, porque talvez aquilo dali seja o ganha-pão. Isso pode ser mais próximo da realidade do meu alunado do que falar da cidade de Salvador, de uma capital, de coisas que para o menino, para a menina, é meio que distante, né? Maravilha, Leti. A gente falou um pouquinho de escrita, falamos de leitura e agora vamos falar um pouco de oratória. Sim, Tem muitas crianças, assim como você, que gosta muito sim, de se expressar, né? Muito faladeira, e a gente já consegue ver isso na infância mesmo. Você disse sim, desde uma, criança. que era uma Tagarela. era uma Era uma característica sua, né? característica minha, E sim. eu também me via muito, viu? Eu sempre fui uma Sim, criança que falei demais. Porém, sempre fui muito tímida. E isso me sim, atrapalhou muito em alguns momentos da vida, né? sim, Eu gostava de falar, mas eu tinha vergonha em falar em público. sei. E eu acredito que tem muitas crianças que passam por isso também. Então, você, como especialista, professora, qual dica, Leti, você daria para os professores que conseguem identificar essas crianças, né, na sala de aula, mas sentem nela o medo em falar, em se expressar em público? Sim. Então, como professora, qual dica você daria para começar a trabalhar essa coragem deles de se expressar, de falar, do público não assustar, né, e não retroceder, Sim, sim, algo que é tão bonito? sim, verdade, Mari. Dentro da escola, e não apenas dentro da escola, né, mas fora dela também. Teatro, Ai, maravilha. teatro. Por que o teatro, né? É a única solução? É a única forma? Não, não é. Mas é uma das formas mais, como é que eu posso dizer? Mais incisivas, né? Uhum, De trabalhar aí essa timidez, porque como você falou, você gostava de falar, mas quando você precisava falar, você já se sentia um pouco tímida, já ficava uhum, retraída e aí não falava. No teatro, claro, com as várias habilidades, né, eu não sou da área do teatro, mas eu tenho sim, né, justamente por ter essa especialização em oratória, a gente tem essa dica, não apenas do teatro, mas principalmente, né, se a gente vai uhum, pensar na escola, a gente pode ter o teatro como um grande aliado dessas crianças que gostam de falar, que têm facilidade de falar, mas que quando se veem na necessidade de falar para um número grande de pessoas, voltam, se retraem, porque pensam: "Ops, não vou conseguir falar". Então, o teatro, em que sentido? Nem toda escola oferece esse componente. uhum. Existem escolas que têm o Sim, teatro, né, como uma disciplina obrigatória, às vezes como oficina, né, às vezes no turno oposto, mas às vezes existem escolas que não têm sim. nada referente a isso. Então entra quem? O professor de linguagens, né, geralmente de artes, de língua portuguesa. Por que não trabalhar em conjunto, né, com o professor de arte, se for você mesma, talvez, né? A gente sabe dessa realidade, né, Sim, que às vezes o professor acaba, assumindo outros componentes. Unir a algum livro, aí eu vou pensar no livro, né, se for teatral, se for sim. aí da área da dramaturgia,
Se não for, a depender também da idade da criança, é um texto um pouco menor. Claro que a gente pode ter um livro com a linguagem mais tranquila, né, mais simples, dentro do nível ali, né, do aluno, e eu posso trabalhar com o professor de artes. Eu trago o livro da literatura, como professora de língua portuguesa, e o meu colega, minha colega da área de artes, vai trabalhar algumas das habilidades do teatro, né, um pouco do que é teatro, para que a gente possa caminhar juntas, trazendo essa criança para frente de um público, porque encenar vai ajudá-la a não ser ela. No sentido de que não é Letícia, não é Mariana. Aqui é Romeu, aqui é Julieta, aqui é João, aqui é Maria. Então, eu não serei eu serei um personagem. Mas claro que eu vou precisar falar em público, então eu vou precisar olhar para o meu público, eu vou precisar falar para o meu público, e isso com certeza vai ser importante, vai ajudar essa criança aí que gosta de falar, né? Que é faladeira, que é bem expressiva, a quebrar a timidez e a utilizar essa habilidade que é tão importante, né? Como você falou, que é tão bonita também. Mas para além do teatro, posso continuar? Para além do teatro? Pode. Em casa, os pais, a família, não quebrem, por favor, não quebrem esse jeito de ser da criança. Não é que a gente não tenha que dar limites, porque nós sabemos que, assim, não é pelo fato de a criança ser muito comunicativa que ela pode chegar em qualquer ambiente, em qualquer momento e sair falando. Não é assim. Tudo tem limite, claro, né? Sim. A gente tem que trabalhar os limites também. Mas em casa, estimule a sua criança a se expressar sempre que possível, né? A fazer ali aquele momento de, vamos fingir que aqui é um programa de TV? Vamos fingir que a gente é Mariana Reis, e aí você me entrevista, e aí a criança vai percebendo que, poxa, minha família me incentiva. Então, se eu consigo falar para minha mãe, porque inclusive, Mari, tem pessoas que não têm a menor dificuldade de falar em público, acredite. A oratória, ela nos ajuda, né, essas técnicas aí para desenvolver a fala em meio a muitas pessoas, mas existem pessoas que falam tranquilamente para centenas de outras, mas não conseguem falar com alguém que está dentro de casa. Se for para dar uma aula, digamos, né, para um irmão, ela não consegue, porque ela começa a pensar nos julgamentos, talvez, se aquela pessoa que é mais próxima a ela terá. Então, trabalhar a oratória, essa habilidade de falar, é não apenas para falar em público, mas é para falar com qualquer pessoa de forma significativa, de forma clara, coesa. Para encerrar, Leti, você Sim. faz parte de um projeto muito lindo chamado Sim. Ressoarte, né? Ressoarte. Eu queria que você apresentasse o projeto para o pessoal que está em casa. Sim. Projeto Ressoarte, que hoje, graças a Deus, a gente consegue já chamar, né, de Associação Cultural e Social Ressoarte, né? A gente virou gente, como diz a colaboradora master, né? A grande idealizadora. Eu sou uma participante pequenininha ali, mas a gente tem... Pode falar o nome? Pode, à Andréia vontade. Rabelo, tá? Ela que idealizou esse projeto, e aí, por ser muito idealizadora e muito sonhadora, ela foi puxando não apenas eu, mas outras pessoas de diferentes formações profissionais, né, da área da educação, da área da saúde, para juntos fazermos pela nossa sociedade, ou melhor, pela nossa comunidade, porque a gente começa ali do pequeno, né, num bairro daqui de Feira de Santana, bairro da Conceição 1, ajudarmos crianças e adolescentes que não tinham nenhum tipo de atividade artística. Então, a gente começou com música, numa comunidade religiosa, né? Eu saliento isso, mas a gente se expandiu. Hoje nós temos a nossa sede, que também fica lá no bairro da Conceição 1, onde a gente não tem apenas oficinas de artes voltadas para a música, mas também reforço escolar, também atendimento na área da psicologia, da nutrição, da psicopedagogia, e também temos parceria com um escritório de advocacia, né? Então, para além das oficinas que a gente realiza, dos atendimentos que a gente traz semanais, a gente às vezes, porque não é fácil, né, gente? Consegue realizar ações sociais, né? Então, é um dia, geralmente é aos domingos, que a gente faz aquele momento de chamar ali a comunidade local e também a comunidade próxima, os bairros próximos, para atendimentos, né? De beleza, de saúde, porque a gente acredita que
estar no coletivo é pensar no melhor para o outro. Com Então, se certeza. estamos ali dentro de um bairro que tem carências de arte, que tem carências de educação, a gente chega para ajudar naquilo que é possível. Então, o projeto Ressoarte, posso deixar aqui no Instagram? Pode, por favor. Ressoarte_projeto. Se você puder nos seguir, a gente vai ficar muito, muito, muito mesmo agradecido, até porque a gente não tem uma quantidade suficiente de seguidores, né? E aí, às vezes, a gente fica meio que limitado para fazer algum tipo de evento lá na rede. Então, Ressoarte_projeto. É de educação, mas também é de outras coisas. Você vai conhecer seguindo a nossa página lá. Perfeito! Então eu quero te agradecer, Leti, pelo seu sim, por Obrigada. vir até aqui, compartilhar tanto conhecimento valioso com a gente. Quero te desejar sucesso na sua trajetória, Obrigada, amém. que Deus o abençoe hoje e sempre, né? A Amém. Letícia profissional, a Letícia pessoa e a Letícia ligada também ao projeto Ressoarte, que eu Sim. acredito que é um projeto divino. Sim, Então, muito, muito obrigada. Fica à vontade para falar com o pessoal de casa. Repete o Instagram, que eu quero ver todo mundo seguindo o projeto. Sim, sim. E também o seu, se você tiver algum Instagram profissional. Certo. Obrigada, Mari. Eu que fico lisonjeada, né? Muito, muito agradecida pelo convite. É muito bom estar aqui, é muito bom estar num espaço público para a gente falar de educação, para a gente falar de transformação através dessa ferramenta, né? Que é tão potente. E falar não de mim, mas daquilo que eu tento realizar, que eu busco realizar como professora, digamos aí, né? Como comunicadora, para trazer um pouco de qualidade de vida, né? Para os meus alunos, para as suas famílias. O meu Instagram não é Silva, viu, minha gente? Não é Silva. Eu acho que se você me seguir aí lá, você vai entender um pouquinho porque que eu mudei. Mas, enfim, é uma história de bastidores, quem sabe numa outra oportunidade, né? Sim. Letícia Linhares. 2 As no Letícia e 2 S's no Linhares, tá? Letícia Linhares. Pronto. E repetindo aqui do Ressoarte_projeto. Muito obrigada, viu, Mari? Por nada, Leti. Obrigada novamente. Obrigada a você que está em casa, que acompanhou o programa. Um bom feriado a todos, hoje é feriado de Tiradentes. E terça-feira, às 14 horas, estaremos aqui novamente. Até mais.